Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos começando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade e com espírito de reflexão. O nosso propósito é que você conheça bem a Palavra de Deus, mas não apenas o conhecimento. Nós queremos que você tenha informação suficiente para aprender a viver a vontade do Pai Celestial. Você pode ter informações sobre os nossos convidados, sobre os temas e algumas curiosidades acompanhando os endereços que aparecem aí na sua tela. Em Levítico capítulo 1, versículos 1 e 2 está escrito: Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Certamente Deus estava tencionando ensinar algo a partir das festas e dos ritos. Qual a intenção de Deus? Qual o elemento ou os aspectos pedagógicos que nós encontramos no santuário? Está começando o programa Teólogos. No programa Teólogos desta semana, vamos tratar dos elementos pedagógicos que encontramos no santuário, ou seja, a construção do santuário, a disposição dele, os sacrifícios e as festas têm algo a nos ensinar, muito além daquilo que se apresenta. Esse é um tema altamente importante e altamente desafiador. E para nos auxiliarem nessa tarefa, nesse desafio, nós temos aqui duas pessoas especiais. Pastor Jean Zukowski, que trabalha no NASP, Engenheiro Coelho, como professor de teologia. Professor Zukowski, muito obrigado por sua presença, seja bem-vindo aqui no programa Teólogos. Muito obrigado pelo convite. Jean, fale um pouquinho da sua família. Há quanto tempo você é casado? Filhos, filha? Eu completei 25 anos de casado o ano passado, agora serão 26. E deste matrimônio nós temos uma filha, minha esposa é a Iraceli e a minha filha é a Caroline. Muito bem. E você originalmente é de qual cidade, qual estado? Eu estou do interior do estado de São Paulo, da cidade de Fernandópolis. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Nós temos também aqui conosco o pastor, professor Adriane Mille. Adriane, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco. Obrigado. E você, e a família? Eu tenho uma esposa que se chama Ellen. Só uma? Exatamente. Excelente. Mas eu tenho uma outra mulher em casa. Eu tenho a minha filhinha, que é a Sara, que tem 2 anos e tem sido a alegria da nossa casa. Muito bem. E você originariamente é de onde? Eu sou do Espírito Santo, do norte do estado, numa cidade que se chama Colatina. Colatina, no Espírito Santo. Muito obrigado pela disposição de estarem conosco. Jean, nós vamos enfatizar o aspecto pedagógico do santuário. Há muitas coisas a aprender, que temos a aprender sobre o santuário. Deixa eu lhe perguntar, podemos realmente dizer que há elementos pedagógicos no santuário? O santuário, nós, ao olharmos, poderíamos dizer que Deus, na sua sabedoria, Ele não fez algo que ficaria de difícil compreensão para o povo. Ele pegou os elementos do dia a dia do povo, a agricultura. O povo ali era um povo que trabalhava com agropecuária, agricultura e pecuária, e construiu tudo que tem no santuário usando esse dia a dia. Então, as festas, os ritos, todos estavam ligados com plantação, colheita, gado. Então, de maneira bem direta, eles poderiam aprender do que estava acontecendo dentro do santuário. Isso significava que, enquanto as pessoas vivessem o dia a dia, lembrariam dos elementos do santuário? Lembrariam. Essa foi a grande sabedoria de Deus. Ele não criou algo que, bom, eu vou na igreja. Não. A vida dele diária era o santuário.
Você acha que o mundo ocidental de hoje vive essa dinâmica ou é muito diferente? Hoje é um pouco mais difícil disso acontecer. Não é impossível, porque ao Deus se manifestar desta maneira, Ele se manifestou que Ele se preocupa com o nosso dia a dia e que Ele está conosco. Ele está ali a todo momento, em todos os nossos afazeres, dentro das áreas principais, né, que o ser humano ele é um ser que precisa desenvolver fisicamente, socialmente, intelectualmente e espiritualmente. E é isso que Deus relaciona de forma muito sábia naquela sociedade com o santuário. Quer dizer que para o israelita lá no deserto, a religião não era um componente extra, algo a mais, era algo que se vivia no dia a dia. No dia a dia. Adriane, será que podemos encontrar fora Levíticos indicação bíblica desse aspecto pedagógico do santuário? Nós temos uma quantidade grande de textos que vão nessa direção. Eu vou selecionar apenas um exemplo para ilustrarmos. No Salmo 73, é um salmo muito conhecido, era escrito por alguém chamado Asaf, que era um dos chefes do louvor, dos líderes do louvor no templo, no santuário. Sim. E o salmo é muito bonito, a gente não vai entrar nos detalhes aqui porque não é o nosso propósito, mas ele fica olhando, por exemplo, para a prosperidade dos ímpios, ele não fica muito feliz com isso. Sim. Gente má se dando bem e gente boa se dando mal. Para ele é difícil compreender como que um Deus justo pode fazer isso. E aí, quando ele chega no verso 16, ele fala assim: quando tentei compreender, e a nossa ideia aqui é focalizar a ideia de compreensão de coisas, quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Não consegui entender. E aí no verso 17 diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi. Entendi o fim deles. Então, desde coisas simples quanto coisas complexas da vida e perguntas que fazemos acerca de Deus, o santuário exerce um papel fundamental para que nós possamos entender muitas coisas que o Senhor tem disponibilizado por meio da sua palavra. Aqui o Asaf estava lidando com uma dúvida existencial, né? Perfeito. Então, isso só foi esclarecido ao entrar no santuário. Interessante. Isso mostra que o tema do santuário é essencial, o estudo dele é essencial para a compreensão da vida. Vamos então para Levíticos, Jean? Vamos para Levíticos. Com essa ideia de pedagogia, de ensino que você acabou de frisar, a religião vista no dia a dia, na colheita, nas ofertas. Então, a pergunta é a seguinte: temos basicamente dois aspectos aqui em Levíticos, começando com os ritos, né? E depois indo para as festas. Que ritos vivenciavam os judeus no dia a dia que estão conectados diretamente com o santuário? Eu costumo dizer nas minhas aulas de santuário que Levíticos é como que o Evangelho ali no Pentateuco, tá? Porque ele está organizado da seguinte maneira: nos primeiros 7 capítulos você tem orientações sobre ofertas, são 5 ofertas em especiais. Sim. A oferta de holocausto, está no capítulo 1 de Levíticos. Isso. A oferta de manjares, que está no capítulo 2. Depois nós temos as ofertas pacíficas, que é o capítulo 3. E depois dos capítulos 4 a 7 são as ofertas de purificação, que são 2. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, ali retratou esta pedagogia, e nós vamos ver depois cada uma delas nos seus detalhes, o que cada uma representa, porque elas eram diferentes, atendiam coisas diferentes em todos os aspectos da vida do ser humano. E aí, depois dos capítulos 8 a 10, vem tratando sobre a inauguração do sacerdócio. Quem que vai manipular essas ofertas? Então, são sacerdotes que vão manipular. E a importância disso, até ali nós temos uma história da morte dos filhos de Arão que não trataram seriamente a responsabilidade que eles tiveram. E dos capítulos 11 a 15, de forma especial, trata aquilo que te torna impuro, referente às ofertas de purificação, que necessitam ofertas de purificação. E aí no capítulo 16 fala do apogeu.
E é até interessante que, uma curiosidade, o capítulo 16 está realmente no meio do Pentateuco. É mesmo? O número de palavras antes do 16 é igual ao número de palavras depois do 16. E isso quer dizer o quê? Indica o quê? A centralidade do dia da expiação, que é esse dia de purificação, aonde nós estamos vendo o conceito de você estar na presença de um Deus Santo, você precisa ser renovado, purificado. Então, esse era o grande dia, a grande festa. Antes de apresentar as outras festas no livro, que vão estar só no capítulo 23, é apresentado aqui no 16. Esse é o apogeu, o fim do calendário religioso judaico, onde agora o povo entrou no concerto com Deus, no calendário, e agora terminou. Ele está pronto, está purificado. Ô Jean, fazendo um parênteses aqui, no primeiro programa dessa programa Teólogos, no primeiro episódio, nós falamos sobre o assunto da hermenêutica. E eu queria até fazer parênteses com vocês dois. Nós estamos numa literatura específica aqui no Pentateuco. Justamente. E a pessoa que nos acompanha não é necessariamente especialista na hermenêutica, na arte de compreender, de interpretar o texto bíblico. Que cuidado especial a pessoa precisa ler, o leitor bíblico precisa ter ao se aproximar do livro de Levíticos, que nós vamos estudá-lo agora, nessa perspectiva do santuário. Que orientações hermenêuticas você daria para que a pessoa tenha o cuidado de ler adequadamente esta porção bíblica? O livro de Levíticos, aparentemente, ele é complexo. Realmente, uma leitura superficial não vai lhe dar uma visão mais profunda. Então, a primeira coisa seria você ler várias vezes aquele mesmo tópico. Tá? Aí depois você, por exemplo, tem lá a oferta de holocausto. Pegue uma concordância bíblica e vê holocausto em toda a Bíblia. Dá uma olhada, aí vai lhe abrindo os olhos para você ter uma ideia do que significa isso. O que o holocausto é um ponteiro na Bíblia. E assim, com os principais temas, manjares. Isso vai lhe facilitar, porque aqui tem muitas especificações técnicas de como eles deveriam fazer essa oferta, deveria ser macho, isso, aquilo. Mas o nosso objetivo ao estudar é ver qual o significado disso, qual a pedagogia de Jesus, o que isso apontava para o grande sacrifício de Cristo. E aí você vai, olha no Novo Testamento, aí você tem vários ponteiros. Acho que essa seria a maneira mais fácil de você poder compreender. O livro de Levíticos também nos apresenta que o homem, ele é holístico. Haviam algumas coisas, como, por exemplo, capítulo 15, que fala da lepra, uma doença. E você precisava levar uma oferta de purificação. Aqui não abrange nenhum pecado moral, ato, mas Deus quer te livrar também de todos os efeitos do pecado. Então ele mostra esse aspecto holístico, um crescimento harmônico nas suas faculdades físicas, mentais, sociais. Você vai ter ali dos capítulos 17 até o 20 os relacionamentos sociais que fariam com que você ficasse impuro. Então, você é um todo, você não está separado. Bom, religião na igreja, agora fora. Levítico nos ensina isso. E é importante, ao olhar essas leis, você ter esta visão. E não apenas uma questão ritualista do que está especificado ali, mas esse contexto todo. Deus quer salvar você e lhe dar vida, como diz Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando a pessoa então tem essa perspectiva, ao se aproximar de Levíticos, a sua leitura passa a ter outro significado. Passa a ter outro significado. Adriana, você tem estudado o tema também do santuário, né? Cristo no santuário. Da perspectiva hermenêutica, o nosso telespectador já está familiarizado com essa palavra que nós já temos repetido e tal. Da perspectiva hermenêutica, que orientação você dá para o estudo do santuário? Para a questão do santuário, eu percebo que o santuário ele recheia boa parte da revelação bíblica. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Hebreus, que é um dos livros que nós discutimos também nessa série sobre o santuário, muitas das coisas que são
faladas em Hebreus, eu não entenderia se eu não estudasse Levítico. Então, às vezes, para uma pessoa que vai ler a Bíblia durante um ano, ele vai lendo na sequência e tal. Quando ele chega em Levítico, ele fala, mas por que tanta regra, por que tanto detalhe? É porque isso aqui vai te ajudar a entender outros aspectos que, por exemplo, aparecem no livro de Hebreus, Daniel, Apocalipse. Então, tudo isso tem que ser lido de maneira bastante conjunta, para que a gente possa ter o quadro completo. E às vezes eu, por exemplo, não aprendi tudo lendo Levítico por si. Eu aprendia lendo outras porções de Hebreus, onde esse ponto aqui eu não entendo. O que eu preciso fazer para entender esse ponto? Então eu vou para Levítico. E então eu vou comparando texto com texto. Eu percebo, por exemplo, que Levítico trabalha com diferentes tipos de ofertas. E Hebreus, ele está bem ciente disso. Ele faz algumas distinções, que eu não preciso entrar em detalhes agora, mas Levítico me dá essa capacidade de entender o que está se passando em outra literatura, na medida que a gente tem a base aqui. Muito bem, então valeu essa ênfase na questão hermenêutica para que todos nós tenhamos ferramentas conceituais, estruturais para compreender a literatura bíblica. Jean, vamos começar a aprofundar o assunto dos holocaustos, das ofertas e ver o aspecto pedagógico. A primeira está no primeiro capítulo mesmo de Levítico? Justamente. Essa primeira oferta, ela é traduzida como holocausto. Ela tem algo especial. Essa aqui é a única oferta que é totalmente queimada. Todas as ofertas de Levítico são ofertas queimadas. Nós não podemos confundir uma coisa. Haviam outras ofertas que não eram queimadas. Sim. Essas outras ofertas que não eram queimadas não fazem parte deste ritual aqui. Okay. Para a construção do templo, oferta de cereais, essas daqui não. São ofertas que têm um significado redentivo, tá? De mediação. Então, essas ofertas. Em especial, o holocausto é a oferta. Todas as outras ofertas vão ter um ponteiro aqui. Então, o holocausto, ele aponta diretamente para a cruz de Cristo, o que Cristo fez por nós. Assim como Cristo foi moído e ele foi morto, então o cordeiro aqui era morto. Um detalhe significativo é que o principal holocausto, que tinha o holocausto que você levava, mas tinha o holocausto que Deus dava, não era o pecador que levava. Esse era chamado o sacrifício diário. Então, pela manhã e pela tarde era oferecido um holocausto. Isso está em Êxodo 29, explicando. Muito bem. A gente vai avançar nesse assunto, esse assunto altamente importante. O próximo bloco vamos dedicá-lo completamente a ele e você vai continuar então a partir desse raciocínio aqui. Nós vimos aqui, amigos, que as ofertas, os rituais, as festas, tinham uma função pedagógica e faziam parte da intenção de Deus de colocar a religião no dia a dia das pessoas. Voltamos em seguida aprofundando esse assunto das ofertas e das festas em Levíticos. Nós estamos analisando o aspecto pedagógico do santuário. Deus determinou, estruturou de tal forma que cada aspecto, cada elemento, cada festa, cada oferta lembrasse algo às pessoas, de tal forma que no dia a dia as pessoas viveriam e experienciariam a religião. A religião fazia parte do cotidiano das pessoas. Jean, você estava falando o que você denominou a oferta, né? Então, ela lembrava o sacrifício de Cristo, é isso? O holocausto é esse ponteiro direto e, como eu estava dizendo, no sacrifício da manhã e da tarde, simboliza que é Deus que está dando a oferta, tá? É o ponteiro que nós temos lá naquele verso bem conhecido, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É Ele que está dando a oferta. Então, a morte de Cristo na cruz tem aqui o seu ponteiro. O holocausto diário, da manhã e da tarde. E é uma mediação contínua, não é interrupta. Quando eu levava o meu holocausto, eu estava levando baseando no que Deus deu. É mais ou menos quando você tem um filho de 4 ou 5 anos e chega no dia dos pais, ele te traz o presente. Papai, eu comprei um presente para você. Mas quem que providenciou? Mas quem pagou foi você. Então, é isso que está acontecendo aqui. Por isso que essa
é a oferta. Relacionada com salvação, nós poderíamos dizer que ela é a justificação. Como é que a gente faz essa conexão, Adriane, dessa oferta do holocausto com a justificação? É interessante que o Jean já colocou uma ideia que nos capítulos de 1 a 7 de Levítico, o que nós temos são ofertas individuais. As pessoas levam em momentos específicos. Em Levítico 23 e Números 28 e 29, estou dando aqui apenas de maneira geral esses capítulos, nós temos ofertas de natureza coletiva, onde o sacerdote ele apresenta isso diante de Deus. Então, algo é oferecido para mim. Não é? Então, nessa questão da justificação, existe uma ideia central de que o meu pecado, a minha pecaminosidade, ela é coberta por Deus, sem qualquer interferência da minha parte, apenas a minha ideia de se tornar disponível para esse perdão que ele está sendo aplicado a mim. Né? Então, acho que é bem destacado essa ideia. Isso era feito no caso do sacrifício diário do sacerdote, coletivamente. Isso era disponibilizado, né, a todo momento e a todo dia. É porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Correto, Romanos é muito claro nisso, né? Nós nascemos em pecado, Salmo apresenta. Então, é como se eu nasci condenado à morte ou condenado à prisão perpétua. Se eu for bonzinho na prisão, não muda a minha pena. Se eu matar mais 10, também não aumenta a minha pena. Para que eu tenha liberdade, alguém vai ter que pagar a pena. E é isso que é essa oferta. Digamos que a oferta de holocausto seja a oferta mais comum no antigo Israel. Porque se a gente pensa, por exemplo, o próprio altar que fica no pátio, o nome dele é altar de holocausto. Sim. Então, essa categoria ela é muito comum. Em Gênesis, nós vemos os patriarcas oferecendo vários holocaustos. O tipo de oferta, por exemplo, que Abraão ia oferecer no Monte Moriá, que envolveria o seu filho como sacrifício, era holocausto. Ele seria provavelmente queimado completamente ali, né? E aí vem a ideia de justificação na experiência de Abraão, aonde é o lugar onde Deus provê um cordeiro em lugar de Isaac, né? Então é o começo da sua vida espiritual. Você estava perdido, não podia fazer nada para mudar a sua situação. Deus fez e falou, está livre. Só que é um contexto muito maior. O sangue ficava todo no altar. Ou seja, todo o resgate é completo. Você agora está livre, vai olhar a sua ficha de registro. Mas você nunca ficou preso. Então, quando Deus perdoa, isso é justificação. É um novo começo. Esse é o ponteiro dessa oferta. Só que o interessante, Adolfo, que não para por aí. Não. Depois que você for justificado, você morreu ou foi para o céu? Não, você continua vivendo. Aí que vem a pedagogia das outras ofertas. Antes da gente entrar nas outras ofertas, se a gente puder acrescentar, Sim. Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre o conceito de oferta. Sim. Eu vou comparar aqui duas palavras, oferta e sacrifício. As duas palavras são basicamente a mesma coisa. A Bíblia usa essas duas palavras de maneira intercambiável, vamos dizer assim. Só que na mentalidade, às vezes popular, existem diferenças de compreensão. Então, por exemplo, quando alguém ouve a palavra sacrifício, a minha impressão é que a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando elas ouvem a palavra sacrifício, eles pensam, por exemplo, em sangue, eles pensam em algum animal ou em alguém sofrendo, não é? Morrendo. Então, normalmente a ideia de sacrifício se vincula à ideia de uma vítima que está sofrendo alguma coisa. Isso está certo, isso é presente nas ideias aqui, mas às vezes a gente tem uma visão equivocada disso. Quando nós pegamos, por exemplo, a palavra oferta, como mais modernamente chamada de um presente, vamos dizer assim, ela pressupõe alguém que vai receber. Alguém recebe uma oferta, alguém recebe um presente, e se não existe um receptor, então a oferta ela não existe. Então não adianta ter uma vítima morrendo, sofrendo, se não existe alguém que vai receber isso. Isso é muito importante para a gente entender esse processo do Antigo Testamento, do santuário, porque existe uma vítima, existe alguém sofrendo, é verdade, um animal, mas nem sempre. No capítulo 2, por exemplo, nós temos grãos sendo oferecidos, que são os manjares, que a gente pode comentar alguma coisa sobre eles. Mas não envolve sofrimento, não envolve sangue, não envolve nada disso. Ainda assim, é um sacrifício, é uma oferta.
Porque o conceito central é de que isso é oferecido a alguém, é oferecido a Deus. E no holocausto, por exemplo, no primeiro verso que nós lemos ali, olha, no verso 2, quando algum de vós, aqui é uma oferta individual, né? Apresentar oferta ao Senhor. Então existe um receptor, existe alguém que está recebendo essa oferta. E depois lá no final da descrição, verso 17, fala assim, quando vai resumir tudo, é holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Existe sempre essa ênfase ao Senhor, e eu creio que esse conceito ele é fundamental para nós conversarmos depois sobre o Novo Testamento. Algumas pessoas acham que sacrifício de Jesus, por exemplo, é simplesmente ele sofrer na cruz. Não. Isso é parte do quadro, mas isso tem que ser apresentado ao Senhor. E Hebreus vai ser muito importante nesse fator crucial de algo ser apresentado ao Senhor. E é suave, o Senhor está sentindo prazer nesse processo. A oferta não tem uma finalidade em si mesma, né? Perfeito. Ela aponta para algo. Jean, então nós vimos o primeiro tipo de oferta e a seguir então temos as ofertas de manjares. Nós temos no capítulo 2 manjares e no capítulo 3 pacíficas. Sim. Nós poderíamos analisar as duas mais ou menos juntos, apesar de ser aspectos diferentes. Manjares seria mais uma oferta ligada aos grãos e é uma oferta de gratidão a Deus por ele ser o mantenedor. Tá? A oferta de manjar, ela tem um aspecto um pouco mais amplo do que isso na Bíblia, mas está principalmente ligado com o cuidado de Deus. Sim. Então, você agora está trazendo algo ali, só que ela é queimada. Então, esse cuidado de Deus não é apenas uma gratidão assim do que eu estou trazendo. Não, é um reconhecimento da soberania de Deus sobre a minha vida. Então, eu me submeto a Deus e falo, não, o Senhor pode. Então, ela envolve um sacrifício sem sangue. Tá? Eu estou reconhecendo e falando, tá certo, alguma coisa vai morrer. Quem vai morrer? É eu, é o meu eu. Então, eu sigo o seu mandar. É o aspecto de alguém que administra para alguém. Eu não sou o dono, Deus é o dono. Tá? Nas ofertas pacíficas, o conceito já é outro. Nós estamos falando muito de aliança. Sim. Deus agora, como ele disse, ele deu oferta. É Deus que está dando oferta. Só que ele não obriga você a aceitar. Aí agora você aceita se você quiser a libertação de Deus. A maior oferta pacífica é a oferta da Páscoa. E aí nós conseguimos entender melhor esta libertação. Na oferta pacífica havia uma coisa interessante, ela é a única que é assim também. O sacerdote come uma parte é colocada no altar e a outra parte a família come da oferta. Simbolizando o quê? Nós vamos fazer um pacto agora. Você aceita que eu tire você da cadeia? Você aceita que eu lhe dê condições para você viver uma vida santa? Uhum. Então, Deus agora oferece a você, se você comer da parte da oferta. Então, se nós vamos para o Novo Testamento, isso daí é quando Jesus tira a Páscoa, ele coloca o quê? Santa Ceia. Santa Ceia, que é símbolo do quê? Se você comer da minha carne, do meu sangue. Uhum. Então, diariamente, você está sendo alimentado e agora você pode viver de forma santa. Aliás, Jesus, quando celebra a primeira Santa Ceia com os discípulos, no contexto judaico ali, é a celebração da própria Páscoa. Né? É a Páscoa. É uma oferta pacífica. Por isso que é uma renovação da aliança. Então, eu saí da cadeia, estou livre. Só que eu continuo pecador. Como é que eu vou viver à vista de um Deus santo como pecador? Não pode parar por aí o processo, Não né? posso parar. Aí é a oferta pacífica. Aí Deus fala, eu tenho um jeito. Então, esta oferta aponta também para Cristo quando ressuscitou. Ele vai nos dar vida. Se você morreu com Cristo, agora você vai viver com Cristo. Você aceita isso? Fez o pacto? A oferta pacífica e aí você recebe o fruto do Espírito. Então, ela tem um simbolismo muito amplo da vida cristã. Bom, lembrando a pessoa que nos acompanha que essa conversa toda tem como base o santuário, né?
Tudo isso está conectado ao santuário. As ofertas todas eram feitas dentro do santuário. E- Esse é o ritual do santuário. Exatamente. E nós estamos falando do elemento pedagógico do santuário. Isso não é uma situação forçada, é do dia a dia das pessoas. E a seguir, o que nós temos então? Permita-me fazer só uma aplicação Claro. rápida, talvez, em relação, já que é pedagógico, Sim. né? Hebreus capítulo 13, Hebreus 13. nós temos no verso 15 um tipo de sacrifício que nós devemos fazer. E eu diria todos os dias esse sacrifício. Nós deveríamos oferecer esse sacrifício. O texto diz assim: no Novo Testamento existem várias referências ao sacrifício que os crentes oferecem. Veja o que diz ali. Portanto, oferecemos sempre por meio de Jesus, ou por meio dele. Lembre-se que as ofertas destacadas em Levítico, elas eram mediadas por um sacerdote. E aqui no capítulo 13, verso 15, nós oferecemos por meio de Jesus. A Nós não mediação oferecemos diretamente, nós oferecemos via o trabalho sacerdotal dele. Né? Ofereçamos a Deus sacrifícios de Louvor. que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, louvor hoje, que sai dos meus lábios, é um sacrifício. Não é? Não vos esqueçais, verso 16, de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada ou se comprasse. Então, note que, em geral, o sacrifício ele está ligado com o perdão de pecados, mas nem sempre. Nós temos sacrifícios que envolvem gratidão a Deus, adoração ao seu nome, quem sabe relacionados com a oferta de manjares, né? Que não envolvia um sangue, não envolvia uma morte, mas envolvia essa ideia de uma gratidão a Deus, que vai se expressar por meio do louvor dos nossos lábios e também das ações que nós desenvolvemos com as pessoas ao nosso redor, essa postura de gratidão. E o fazer o bem aqui está ligado com a oferta pacífica, que Também. nós não temos capacidade de fazer o bem. Se não for Deus, Por meio de nesse Jesus. contato de aliança por meio de Cristo, é impossível nós fazermos o bem. O louvor e o fazer o bem é possível a todos, né? Ninguém precisa ficar de fora disso aí. É verdade. E aí, Jean, a seguir nós temos outro tipo de sacrifício, né? No Sim, capítulo nós 4. temos duas ofertas, só que essas ofertas agora, elas têm o seguinte contexto, observe. Eu fui justificado, ou seja, eu estava perdido, agora eu estou livre. Você está referindo ao capítulo... Holocausto, capítulo 1. Holocausto. Aí, capítulos 2 e 3, Deus agora me providencia condições para permanecer justo. Mas e se eu pecar? E se eu cair? Qual o mecanismo para Qual- me recuperar? Para me recuperar. Aí tem as ofertas de purificação. Mais do que isso, eu continuo nesse mundo e eu vou sofrer coisas. Às vezes você não sabe que algo é errado e você faz. E aí, está perdido? Então agora tem duas ofertas. A primeira oferta é chamada oferta pelo pecado. Essa oferta, ela vai cobrir o quê? Qualquer pecado que você conheça ou não conheça, mas que não seja necessário fazer restituição. Tá? Então, já ouviu falar aquilo do pecado por ignorância? Tá? Não tem pecado que não é intencional. Não, tem por ignorância, eu não sabia e eu fiz. No momento que você descobre isso, você tem que se arrepender e falar, Senhor, me perdoa, eu não sabia. Então, Israel você descobriu isso, você pegava essa oferta e ia lá. Essa é a única oferta que havia transferência de sangue para dentro do santuário. As outras não tinham. Essa era a única que tinha transferência de sangue. Então, essa era uma oferta assim, você teve uma manchinha, você não perdeu a sua justificação, a sua salvação. Vai lá e vamos limpar essa manchinha. E assim, sempre você tem um meio, porque nós somos pecadores. É impossível, nós como seres humanos, nós não conhecemos todas as coisas, não é um passe de mágica você aceitar a Deus. Você vai conhecendo. E conforme você conhece, você vai agora fazendo o quê? Se purificando. É por isso que lá no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz lá o quê? Se confessarmos nossos pecados, se reconhecemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, coisas que eu já fiz, e nos purificar. Então agora eu vou conhecendo e Deus vai me purificando.
Também essa oferta cobria, sabe o quê? Resultados do pecado na sua vida. Uma pessoa que estava com lepra, qualquer um que tinha fluxo de sangue. Qual a coisa errada que tem nisso? Não tem nada errado, mas é resultado do pecado. Então Deus pedagogicamente está dizendo assim, eu, através dessa mediação, vou te livrar completamente do pecado. Então o israelita agora tinha uma certeza. Outra coisa que contaminava, você vê em Levíticos 11, é a sua própria alimentação. Tá? Então Deus está dizendo, tua vida como um todo deve ser uma vida de justiça e santa. Mas eu te purifico, não tem problema, eu estou contigo. Eu tomo as providências. Eu tomo as providências. A segunda oferta era de purificação também, mas era pela culpa. Ou seja, se você pecou contra o próximo, você vai ter que restituir antes de levar a oferta. Muito bem, nós vamos continuar com esses elementos. O que é maravilhoso notar é que tudo isso fazia parte do dia a dia das pessoas. A religião verdadeira é assim, não é uma invenção, não é algo paralelo. É algo que orienta a sua existência aqui e agora. Voltamos no próximo bloco. Nós estamos analisando o tema do santuário no Antigo Testamento, focando no livro de Levíticos. Nós vimos até aqui, no livro de Levítico, que as festas, os sacrifícios, as ofertas faziam parte do dia a dia das pessoas, da rotina. Essa era uma forma pedagógica de Deus lembrar as pessoas sobre a importância e como a religião fazia parte do dia a dia. Adriane, tudo isso acontecia ao longo do ano. Que tipo de calendário, então, o judeu observava para considerar esses elementos todos? O mundo judaico, dessa época, tinha um calendário lunar, que era composto de mais ou menos 12 meses, e a cada mais ou menos 3 anos, nós tínhamos um 13º mês, para poder acomodar a sequência. Então, de 12, é importante notar que 7 eram particularmente especiais para as festas. Nós tínhamos um bloco de mais ou menos 3 festas no primeiro mês do calendário religioso, mais ou menos umas 3 festas no 7º mês do calendário religioso e uma mais ou menos no meio disso daí, no 3º mês, que era o Pentecostes, né? Então, só para dar nome agora a essa ideia, esse bloco do primeiro mês, por exemplo, nós tínhamos a Páscoa, os pães asmos e as primícias. Esse é um bloco, né? Aqui, agora, no 7º mês, 3 festas que compõem o último bloco, que é trombetas, dia da expiação e tabernáculos. E aqui no 3º mês nós temos o Pentecostes. Então, você percebe que o calendário ele era bem fácil de entender a sequência. E no primeiro mês, na época da Páscoa, por exemplo, nós tínhamos, que é o período de março e abril na Palestina, nós tínhamos a colheita, que era a colheita de cevada. Era um período de colheita inicial, não é? E quando nós chegávamos em maio, junho, que aí é o do meio Pentecostes, nós tínhamos colheita de trigo, então também marcado pela colheita, né? Chegou ali no 7º mês, nós temos um período de colheita em geral, que é por volta de setembro, outubro, é o outono na Palestina, e aí nós temos essa colheita que marca as festas finais, né? Então, mais ou menos Essa colheita final, ela é interessante, porque se você entende isso, você vai entender várias coisas que estão sendo aprontadas no Novo Testamento, tá? Você tem a colheita das uvas, é ali onde é pisado o lagar, é justamente ali depois da expiação. Você tem a colheita das oliveiras, onde é feito o azeite, tá? Então, ao você olhar esse calendário, como está acontecendo, você vai ver como Deus vai dirigindo escatologicamente, começando com a Páscoa. A Páscoa tinha um ponteiro para a cruz. Ali é o pontapé inicial. Você começa agora a libertação. Tá? Então, hoje, Jesus é a nossa Páscoa. Você tem salvação porque você foi liberto do Egito e está a caminho de Canaã. Tá? Jesus foi moído por nós, pães asmos. E Jesus é a primícia dos que dormem, e Ele ressuscitou. Ele é a certeza da ressurreição.
Tá? Então, os frutos que eram trazidos, essas primícias, simbolizando, olha, esse começo aqui significa que vai ter uma grande colheita, que é a festa das semanas, Pentecostes, que ocorria no fim das colheitas de cereais. Então, vai haver uma grande colheita, é a certeza de que vai haver uma grande colheita. E essa colheita, esses frutos, foi justamente quando veio o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essa certeza de fruto. Você pode produzir o fruto do Espírito, que é amor, bondade, paz e mansidão, que lhe dá um caráter tal que vai estar no céu. Aí, quando nós chegamos em trombetas, há a seguinte mensagem: se prepare, porque vem juízo. E esse juízo vai ser alegria ou tristeza. Para quem está com Cristo, ele está livre, é a absolvição. O juízo que lhe dá absolvição não vai lhe trazer alegria? Para quem não está com Cristo, aí que é o problema de onde vai se pisar o lagar. Mas não para aí. A próxima festa é Tabernáculos, que era uma semana. Essa uma semana eles viviam em tendas, ou seja, eles ainda não estavam na terra prometida. Então, logo após o juízo, nós vamos passar 1000 anos no céu com Deus. Não é a nossa herança ainda. A herança é a terra prometida, quando a Nova Jerusalém, como diz em Apocalipse 21, descerá e estará aqui na terra. Aí todos vão receber a sua herança. E aí nesse momento começa, como é descrito em Levítico 24 e 25, o ano de jubileu. O ano de jubileu era assim: todo israelita tinha sua propriedade. Ele podia vender, mas no ano de jubileu voltava a propriedade para os donos originais. Ou seja, quando nós viermos aqui para a terra, depois dos 1000 anos, depois da festa de tabernáculo, começa o jubileu, cada um recebe a sua herança. E aí termina a realidade do santuário. Deus estará para sempre com o seu povo. Percebe? O dia a dia deles, colheita disso, daquilo, azeite, você precisa do Espírito Santo no final, era justamente no 7º mês que se tinha o azeite, tudo ligado nesse simbolismo, nessa pedagogia desse plano escatológico de Deus de salvação. João, vamos fazer o seguinte, como fizemos com os ritos, com os sacrifícios, nós fomos pontuando os capítulos. Podemos fazer isso? É o capítulo 23 então, que nós temos. Aí é versículos dentro do capítulo 23. A pessoa que está nos acompanhando, está com a Bíblia em mãos, você deu um panorama rapidamente, mas podemos agora ir apontando os textos bíblicos para a pessoa nos acompanhar? Sim. Então vamos lá, começa ali no início então, né? Vai. A primeira festa fixa que eles tinham é o 7º dia, o sábado. Sim. Esse aqui é o memorial de Deus como Criador. E se nós formos em Isaías, no capítulo 66, 23 e 24, ali apresenta que todos os sábados, lá no céu, e toda lua nova, virá toda a carne adorar perante mim. Essa mesma realidade que tinha lá, vai ter lá no céu. Tá? Então, o sábado era o símbolo desse descanso final. E até hoje nós somos convidados a ter esse momento com Deus. Uma festa semanal, né? Uma festa semanal, tá? Não uma festa anual como as outras. Posso ler esse texto? Pode. Isaías 63, 23, 66, 23, e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Está lembrando? Justamente, né? Levíticos. Aí a próxima festa está no capítulo 23, no versículo 5, que é a festa da Páscoa. Aqui não explica a Páscoa vai ser explicada em Êxodo no capítulo 12. Sim. Mas diz no primeiro mês, aos 14 do mês, à tardinha é Páscoa do Senhor. Então ali era imolado o cordeiro, e se era à tardinha, passou o pôr do sol, já era dia 15 para o povo de Israel, porque eles não tinham esse relógio de meia-noite, né? Ao pôr do sol começava um novo dia. Isso. E aí o versículo 6 diz: aos 15 dias desse mês é festas de pães ázimos do Senhor. Então, 7 dias eles iam comer pão sem fermento, isso é pão ázimos, tá? E
ervas amargas. Então, esta festa durava 7 dias. No primeiro dia, o versículo 7 diz, eles tinham uma santa convocação, ou seja, eles tinham um feriado nacional. Tá? Era um feriado religioso, onde eles simplesmente iam ali celebrar. E no 7º dia também ia ter o feriado. E havia em cada uma dessas festas alimentações específicas que eles deviam usar, que é orientado. Depois, nós temos aqui que eles iam mover o trigo. Tá? Quando que é isso? Isso daí vai acontecer, versículo 15. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. A festa do molho movido ocorre o quê? Versículo 11. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Isso aqui é chamado primícias. Então, ela não tinha uma data fixa. Vamos imaginar que a Páscoa cai na quarta-feira, dia 14. Dia 15 é quinta. Sábado, então, no domingo, seria essa festa de primícias, dos primeiros frutos. Aí se contavam 7 semanas até chegar na outra festa, que era a festa que nós chamamos de Pentecostes. Em hebraico se chama festa das semanas, tá? Porque aí começavam as colheitas e aí ia terminar lá com a grande colheita. Então, algumas pessoas falam, não, Páscoa tal dia, dia 15, pães 14, pães asmos 15, primícias 16. Não. A Páscoa era 14, primícias começavam no dia 15, pães asmos no dia 15, mas primícias era sempre no domingo, porque tinha que somar 7 semanas inteiras. Tá? Aí vem a festa de Pentecostes ou das semanas. Depois nós temos... Só para marcar alguma coisa antes de avançar, né? A Páscoa é uma marca fundamental nesse processo, porque é na Páscoa que o povo sai do Egito. Sim. Né? Então a história de Israel, ela fica fixada nessa ideia da Páscoa, saída do Egito. 50 dias depois, mais ou menos, nós chegamos ao Pentecostes. E na tradição judaica, Pentecostes é atribuído ao tempo em que o povo saiu do Egito e 50 dias depois eles estão de frente ao Monte Sinai. Então a tradição judaica ela vê essa sequência na própria história de Israel, né? Se nós aplicamos para os tempos do Novo Testamento, a morte de Jesus na Páscoa, né? E o Pentecostes, então, no período que antecede posterior à sua ascensão, com a realidade dos discípulos ali nos primeiros capítulos de Atos, né? Só para lembrar, recebendo o Espírito Santo. Só para lembrar que essas coisas se concentravam no templo. As pessoas vinham ao templo, né? Porque Jesus morreu, Jerusalém estava cheia, né? Muitas pessoas vindo para as celebrações. Também em Atos a mesma coisa, os apóstolos estão ali, pessoas de vários lugares. Por quê? Porque eles estão no templo, essas festividades elas se concentram no contexto do santuário, que é o nosso debate aqui, nossa conversa aqui. Depois, no versículo 24, fala da próxima festa, que é trombetas, que ocorria no primeiro dia do 7º mês. Então, é como se fosse um chamado. Se preparem que está chegando... Está chegando o grande dia da expiação. O grande dia da expiação. Este dia é apresentado no versículo 27. Tá? E ele era no 10º dia do 7º mês. E logo depois disso vem a próxima festa, que é a festa de tabernáculos, que é no versículo 34 e até o 36. Então, esses são os versículos que explicam essas festas, e todas elas têm especificamente o que eles iam comer, como iam proceder. Nós não lemos aqui, mas ali você tem todo esse procedimento de como agir durante essas festas. Adriane e Jean, aí nesse percurso ali de descrever os rituais, as ofertas, os sacrifícios e ofertas, nós temos no meio do caminho, e você mencionou rapidamente, eu acho que seria importante visualizar novamente, nós temos o capítulo 11, alimentação. O que isso tem a ver?
com o santuário? O que Deus está dizendo? Me colocar no meio desse caminho, lei sobre animais limpos e imundos. Falamos justificação, né? Tá conectado com isso? Santificação? Talvez eu possa começar e o Jean pode elaborar melhor, né, as ideias. Mas eu acho que, do ponto de vista pedagógico, isso mostra para a gente que o santuário, ele não traz essa ideia dicotômica que nós temos hoje, de uma vida religiosa, onde está falando do meu coração, dos meus sentimentos, e uma vida concreta, de trabalho, comida, educação, e aí a gente divide essas duas coisas, né? No santuário, nós vemos que é a mesma coisa. A minha vida, a minha saúde, a maneira como eu lido com a minha alimentação, ela pode trazer contaminação religiosa para mim. Então é interessante essa relação, como que minha vida concreta, minha vida do dia a dia, ela está diretamente relacionada com o santuário. Então não há espaço aqui para esse tipo de pensamento, digamos assim, olha, minha vida espiritual é no final de semana e o que eu como durante a semana não tem nada a ver. Não existe isso, né? Não existe isso. Aqui Levíticos deixa bem claro o ideal de Deus, que é um ideal holístico. O ser humano, ele é um todo. Ele não está separado. Então, o que afeta a sua vida física, afeta a sua vida espiritual. O que afeta a sua vida espiritual vai afetar a sua vida física. O que afeta a sua vida social, seus relacionamentos, vai afetar a sua vida espiritual, vai afetar a sua vida intelectual. Então, por isso que nós somos convidados a crescer como Jesus. Lá em Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, ou seja, intelectualmente, estatura, fisicamente e graça. Diante de Deus, que é espiritualmente, e diante dos homens, que é socialmente. É isso que Levítico nos apresenta. Olha, isso mostra que Levítico está muito antenado com os tempos em que vivemos, porque se algo que se fala hoje é da integralidade da vida humana, né? Justamente. Gente, nós estamos com o tempo aqui encerrando. Rapidamente, em poucas palavras, Adriana e Jean, qual a importância de tudo isso para a pessoa que nos acompanha, que vive a sua vida hoje? Rituais, festas, santuário, o que isso tem a ver com a vida pessoal? Nós acabamos de falar, por exemplo, do capítulo 11, tem a ver com alimentação. E lá no capítulo 11, no verso 44, fala assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Ele vai falar, não se contaminem com essas criaturas. Santidade, de acordo com o santuário, não é apenas uma postura que eu tenho dentro do meu quarto, numa meditação profunda, né? Na vida puramente espiritual. Né? Puramente espiritual. Uma vida de santidade, de acordo com o ritual do santuário, envolve todos os aspectos da minha vida. Seja o que eu como, seja o que eu faço, seja a maneira como eu uso o meu dinheiro, porque a agricultura e a pecuária eram os bens e as riquezas da época. Então, tudo que eu tenho tem que ter, tudo que eu tenho e faço tem que ter o santuário de Deus, a presença de Deus, como centro da minha vida. Jana, tem uma última palavrinha nesse sentido. Um outro aspecto que nós abordamos que eu vejo importante é o santuário me ensina que salvação é um processo. Deus me salvou, me salva e completará essa salvação na glorificação. Muito então bem. Eu sou justificado, santificado e glorificado. Que maravilha saber que Deus deixou o ensinamento do santuário no texto bíblico para a nossa compreensão, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Aí está o incentivo para você se aprofundar em Levíticos e compreender melhor algo que diz respeito à sua própria salvação. Um grande abraço e nos encontramos numa próxima oportunidade do programa Teólogos.